Acho que vocês já perceberam que estamos em um novo cenário. Então eu quero muito saber a opinião de vocês. Se vocês gostaram de como tá a iluminação, de como tá o cenário, se vocês gostaram do áudio. Eu mudei de consultório e a gente preparou esse cantinho que eu acho que ficaria legal pra gravar, mas preciso da opinião de vocês. Porque lá no outro lugar a gente gravava na minha casa, com a luz natural, de uma outra forma, mas a gente tá tentando sempre melhorar pra vocês. Então se você gostou, comenta aqui, curte, se inscreve no canal pra dar força pra gente fazer com conteúdo mais legal para vocês. A primeira coisa que você faz errado é dar indireta esperando uma mudança. Porque se você quer uma mudança, a gente precisa dizer se aquilo me incomoda, se aquilo me irrita, se aquilo me magoa. Eu tenho uma obrigação comigo de dizer. Quando a gente dá uma indireta, eu estou achando que eu estou fazendo algo para aquilo, mas eu não tenho como saber se o outro vai entender, como ele vai entender, de que jeito ele vai interpretar, se a mudança vai acontecer, ou mesmo pra gente chegar num combinado, né? Eu falo isso muito nos vídeos de casal ou nos vídeos de comunicação não violenta, né? A gente precisa chegar no final de uma conversa com um combinado. Tá bom, eu paro de fazer isso e você para de fazer aquilo, tudo bem? Esse deveria ser o final de uma conversa, um combinado. E quando a gente tá dando só uma indireta, parece birrinha, parece bobeira, parece implicância. A gente não consegue dar o valor e a importância que essa fala e que aquilo tem para você. A segunda coisa vai parecer muito semelhante com a primeira, mas é diferente, que é repetir a mesma coisa esperando uma mudança. E por que eu decidi separar isso? Porque o que acontece? Muito isso em casal, muito em família, muito em amigo, muito mãe faz isso, de ficar repetindo igual papagaio, né? Olha, mas eu não gosto disso. Olha, eu quero que você me ajude mais. Eu quero que você me ajude mais. Eu quero que você me ajude mais. Ou, isso me irrita, isso me irrita. Só que a gente não chega naquilo que eu falei na outra pergunta. No final, a gente não combina, a gente não progride, a gente nem explica, não dá exemplo, né? Então, por exemplo, a mulher que tá dizendo pro marido a vida toda que quer que ele ajude e ele não ajuda em nada. A coerência é: ou eu vou largar desse cara, ou eu vou aceitar. Isso é uma hipótese. Mas também existem hipóteses de conversar de outras formas com essa pessoa, de mostrar os prejuízos que você tem, as dificuldades que você enfrenta mais na sua vida, por essa pessoa não estar ajudando. E não só isso, né? Dar tarefas específicas. Quero que você se responsabilize pela louça. Quero que você dê banho no nenê. Quero que lá. Porque a pessoa, quando ela é responsável por uma coisa, ela é responsável por ela no começo, meio e fim. Mas às vezes a gente fica, e aí vale pra indireta também, esperando que o outro tenha uma bola de cristal e entenda o que eu tô querendo dizer. E isso não acontece. A gente precisa ser claro e cada vez começar a procurar novas formas de falar aquilo, novas formas de resolver o problema. Quanto mais o problema se instala, quanto mais esse problema se solidifica, mais difícil vai, porque eu vou estar mais sem paciência, o outro vai estar mais irritado. E é mais fácil que essa conversa se torne uma grande briga do que algo que solucione. E a gente vai começando a ter preguiça. E eu acho que isso de repetir tanto da indireta tem muito a ver com isso. A gente parece que é com preguiça de resolver e vai arrastando. É quase como se eu topasse viver esse problema. Então toda vez eu vou lá e falo pra minha amiga: olha, não gosto que você conte o que eu te contei pra minha outra amiga. E ela vai lá e conta: olha, não gostei, lá. E fico repetindo igual tonta, mas eu não assumo a responsabilidade de ter uma conversa melhor ou de tomar uma atitude pra me afastar ou pra botar um limite mais forte em algum lugar. 5. Se preocupar demais com os outros. E esse preocupar demais no sentido de cuidar, de dar mais atenção ao outro do que você dá a você mesmo. No sentido de se comparar muito com esse outro, com o que ele conquistou, mas também de se preocupar com o que ele pensa de você. A gente precisa, para se fortalecer, para melhorar sua autoestima, ter o ponto de observação sempre você. O que eu penso de mim, o que eu acho disso, o que eu acho daquilo. Eu falei algo que eu quis, que faz sentido, que é coerente.
se fortalecer. Quando a gente começa a usar o outro como parâmetro, né? Então, se eu não agradar o outro, eu vou perder meu amigo, eu vou perder meu marido, eu vou perder. Mostra que eu não consigo me virar sozinha, que eu preciso depender do outro. Quando eu me preocupo, né, de nossa, o que ele vai achar se eu fizer isso, né? O que aquela pessoa, e às vezes a gente nem tá dizendo de pessoas tão próximas. A gente tá falando de um outro que é imaginário praticamente, ou às vezes eu tô preocupada com uma pessoa que nem é minha amiga, às vezes é até uma inimiga ou alguém distante, mas que eu dou a essa outra pessoa uma importância e um poder sobre a minha vida. E isso faz não só com que você se enfraqueça, se deteriore, mas que cada vez sua vida seja mais difícil. 4. Lotar seu dia de tarefas e ficar exausto. E eu vou confessar que eu tenho uma quedinha por esse erro, porque eu acho que em alguns momentos fica tão legal e a gente quer tanto um objetivo, ou a gente gosta tanto de fazer alguma coisa, ou a gente já faz aquilo há tanto tempo que é difícil de delegar, é difícil de comprar briga para as outras pessoas te ajudar, é difícil de abrir mão de alguns objetivos para descansar, é difícil de dizer não para os outros, de frustrar eles, de colocar limites naquilo que não é visível, porque uma coisa é dizer não do eu não posso, eu não consigo, e é outra muito mais difícil dizer um não porque eu quero descansar, porque eu quero ficar deitada na minha cama mesmo. E é algo extremamente importante. E eu sempre digo aqui, né, que o nosso corpo não leva desaforo para casa. Então, se você vai ficar muito cansada, se você vai ficar muito estressada, isso pode te deixar com doenças psicológicas ou até com doenças biológicas mesmo, né? Porque o nosso corpo vai mostrar essa conta em algum momento. 5. Contar com a certeza de algo que ainda não aconteceu. É aquele famoso contar com o ovo, você sabe, na galinha? Então, o que acontece? Muitas vezes a gente tá assim, né? Sei lá, tô no 3º ano do colegial e eu tô assim, nossa, porque ano que vem eu vou pra faculdade. Você nem sabe. Ou, porque eu vou me casar. Porque eu vou ser promovido. Porque vai acontecer uma coisa, algo que não depende de mim, que não tá certo e que muita coisa pode acontecer nesse meio do caminho. Por que isso é um problema? Porque a gente vai somando fantasias. Eu brinco que é como colocar o pote de ouro no final do arco-íris, né? Então eu não vou viver minha tranquilidade agora, eu não vou viver minha felicidade agora, eu vou colocar toda ela num outro momento. Quando eu sair desse emprego, quando eu mudar de país, quando eu me separar ou quando eu casar, quando acontecer alguma coisa. E o que acontece é que a gente vai deixando de viver o presente para viver um futuro que a gente não tem certeza. E a gente vai acumulando outros planos que dependem desse plano primeiro. Então, quando isso acontecer, eu vou poder fazer essa outra coisa, eu vou poder fazer essa outra coisa. E a gente constrói toda uma vida, todo um futuro em base de algo que você não tem nenhum controle, que você não tem certeza. Todas as vezes que isso acontece, que você conta com aquilo, que você tem certeza. Eu brinco com alguns pacientes que eu falo assim, você precisava dessa certeza, eu queria, não podia abrir mão e falar da dúvida. Quando a gente não pode ter dúvida, a gente não pode lidar com a frustração daquilo não acontecer, a chance de dar ruim é muito grande. Mas, antes de encerrar o vídeo, me deu uma vontade de fazer um bônus. Então eu vou fazer um bônus. O erro bônus, que eu acho que eu falei um pouco dele em todos, mas eu gostaria de falar só dele agora, é o dizer não. A dificuldade de colocar esse limite. Porque toda vez que você aceita algo que para você não faz tanto sentido, ou não é tão coerente com a sua moral, coerente com os seus sentimentos, com aquilo que você acredita, quando você, igual a gente falou, né, abre a mão do seu descanso, quando você coloca o outro na sua frente, o que acontece é que você vai deixando de se respeitar. E quanto mais você se desrespeita, mais o outro vai se sentir no direito de fazer isso. E quando você começa a dizer não, o outro precisa se virar. Ele vai ter que cuidar da própria vida, ele vai ter que ir atrás de outras coisas. Então, embora dizer não pro seu chefe, pro seu marido, pra sua mãe, que tá ali tão presente, sempre solicitando, seja difícil, é algo que você com certeza deve aprender o quanto antes. Eu quero que vocês me contem aqui nos comentários, além de se vocês gostaram dos cenários,
Se vocês cometem algum desses erros, qual erro você comete mais? E já aproveita e compartilha com seus amigos que você sabe que comete esses erros, que eu tenho certeza que tem um monte. Um beijo e tchau!